O celular dela estava simplesmente jogado na beira da estrada, inteiro, como se alguém tivesse deixado ali de propósito, a menos de 400 metros de casa. Sydney estava quase chegando. Só algumas horas antes, ela tinha saído para uma corrida comum. Uma estrada silenciosa, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Um lugar onde as pessoas nem trancam as portas. E então, ela simplesmente desapareceu. Sem gritos, sem testemunhas, sem nenhum sinal de luta. Centenas de pessoas começaram as buscas. Polícia, voluntários, vizinhos e... entre eles estava um homem que dizia calmamente ter sido a última pessoa a vê-la. Ele ajudava nas buscas. Ficava ao lado da família, olhava nos olhos deles, mas ninguém imaginava que o verdadeiro horror estava muito mais perto do que podiam imaginar. E quando a verdade finalmente apareceu, chocou até os investigadores mais experientes. Essa é a história de Sydney Sutherland. Amigos, vou interromper rapidinho. Tenho muita curiosidade de saber de onde é a minha audiência, então quero pedir que vocês comentem de qual cidade estão assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Obrigado pela atenção, escrevam nos comentários e eu já continuo. A pequena cidade rural de Grubbs, em Jackson County, Arkansas, era um lugar onde todo mundo se conhecia. Famílias viviam ali há gerações e com pouco mais de 300 habitantes, existia um verdadeiro senso de comunidade e segurança. Foi ali que Sydney Sutherland, de 25 anos, cresceu e viveu. Ela nasceu de Maggie and Dion e era a caçula de 3 filhos. Os irmãos mais velhos, Tyler e Sam, sempre protegeram ela. Maggie dizia que ela e Sydney eram melhores amigas. Faziam tudo juntas e conversavam várias vezes por dia. Sydney era descrita como uma garota alegre, aberta e sempre sorridente. Morava com o namorado Alex, com quem estava há 4 anos. Ela adorava caminhadas longas com os cachorros, academia, compras e passar tempo com as sobrinhas pequenas que chamavam ela de Aunt Sassy. A melhor amiga dela, Jordan, dizia que ninguém entendia as pessoas como Sydney entendia. Ela sempre sabia exatamente do que alguém precisava e no momento certo. Na escola, terminou os estudos entre as melhores alunas da turma. E a frase dela no anuário dizia: "A razão da vida é encontrar o seu dom. O propósito da vida é compartilhá-lo." E isso descrevia perfeitamente quem ela era. Carinhosa, gentil, empática, qualidades que combinavam perfeitamente com o trabalho dela como enfermeira no Harris Medical Center. No outono de 2020, Sydney passou férias incríveis com a família em Destin, Flórida, e voltou para casa no dia 18 de agosto. No dia seguinte, uma câmera Ring registrou Sydney tirando as coisas do carro. Ela estava com roupa de academia e tinha acabado de voltar de um treino, onde passou cerca de 1 hora com seu treinador. Enquanto desfazia as malas da viagem e se preparava para voltar ao trabalho, passou na casa de Maggie para deixar parte das correspondências. Ela disse para a mãe que iria para casa preparar brownies, ou biscoitos, e depois sair para correr. A mãe respondeu: "Não exagera." Mas o esporte era uma parte enorme da vida de Sydney. Ela treinava quase todos os dias. E mesmo depois da academia, sair para correr naquele clima, limpar a mente e ficar um pouco sozinha, era tentador demais para resistir. "Te amo, a gente se fala mais tarde", disse ela ao sair. "Eu também te amo", gritou Maggie de volta. Sydney voltou para casa, configurou o Apple Watch e saiu. Um motorista da UPS viu ela entre 2h30 e 3 da tarde. Sydney corria pela State Highway 18, entre Newport e Grubbs. Ele lembrou bem dela, porque naquela estrada normalmente não acontecia nada. Sem carros, sem pessoas, apenas algumas casas e fazendas. Um lugar completamente isolado. As horas começaram a passar. Alex, que estava em casa, começou a ficar preocupado. Não tinha notícias de Sydney. Ligou para Maggie, mas ela também não sabia de nada desde que a filha saiu. O celular caía direto na caixa postal. O Snapchat não era aberto havia horas. Nenhuma mensagem tinha sido visualizada. Tinha alguma coisa errada. Não podia ser diferente. Aquilo não parecia com Sydney. Ela jamais deixaria a família preocupada daquele jeito. Talvez tivesse caído e se machucado na estrada. Ou talvez algo muito pior tivesse acontecido. Grubbs não era o tipo de lugar onde crimes aconteciam com frequência. Ali simplesmente não acontecia. Mas a cada hora que passava, ficava mais escuro e mais frio. A polícia começou a agir imediatamente. As buscas começaram em grande escala.
Às 7 da manhã do dia seguinte, a família de Sidney, junto do Jackson County Sheriff's Office, Arkansas Department of Correction, Arkansas State Police, US Marshals, FBI e vários outros departamentos, iniciaram uma operação completa de buscas. Durante uma pequena pausa, Meg conversou com um fazendeiro local chamado Quake. Ele estudou com Sidney na escola, alguns anos mais velho. Também disse que a viu correndo naquele dia. Ela parecia normal, não estava ferida, e ninguém estava seguindo, ela contou. A notícia rapidamente tomou conta da mídia. Search for a missing Jackson County woman involving multiple law enforcement agencies now, and it continues. 25-year-old Sydney Sutherland was last seen jogging off Highway 18. Here's her photograph. She was jogging between Newport and Grubbs. Claire Christ has been in Jackson County all day. She's joining us now with the latest on the search efforts there. Claire, what do we know about the search? How's it going? Has it turned up anything? Yeah, Bob, County Road 41 is the last place Sydney Sutherland was seen. This is actually a typical jogging route for her. Now it's filled, you can see, filled with people driving up and down, searching, trying to bring her back home safe. From the sky to boots on the ground. Law enforcement from across the county and even the state are exhausting every option to find 25-year-old Sydney Sutherland. We're working every aspect that we can think of. According to Jackson County Sheriff David Lucas, Sutherland was last seen around 2:30 on this county road near her home. She was on foot, out walking and jogging. We received that information from a UPS driver this morning that saw her. Since then, no one has heard from her, and no one knows what happened to her. We're not ruling anything out. Lucas says she did have her phone, and they've tried to track its last known location. With the phone pings that we've been getting from AT&T, plus the information from the people that said they saw her, it's pretty much going to be in that general area, and that's where we're concentrating the most right now. It's not just police and sheriff deputies searching the fields for anything out of the ordinary. Where somebody might have turned around out in a field with a truck or backed up in it, weeds that are rolled over. Hoyt Brown is helping with the search efforts on his day off. It's helping people when they need help. He says he can't believe something like this happened in this small rural community. I was kind of shocked. Now he just hopes his and all the other volunteers' efforts break some ground on Sutherland's disappearance. So this area behind me is actually the staging area for the search. Sheriff Lucas says there are no solid leads at this time. So we ask if you know anything or if you've seen her or even think that you've seen her to please call the Jackson County Sheriff's Office. Reporting live in Jackson County. Sidney levou o celular e o Apple Watch, algo normal para quem sai para correr. E foram justamente esses aparelhos que deram as primeiras pistas para os investigadores. O sinal do telefone começou a apontar para uma pequena área, praticamente a mesma onde Quake e o motorista da UPS tinham visto ela. Um trecho silencioso da estrada, vazio, quase sem ninguém. No dia seguinte, aquele silêncio acabou. O celular dela foi encontrado no chão, simplesmente jogado ali, não estava quebrado, não estava danificado, como se alguém apenas tivesse largado o aparelho, a menos de 400 metros da casa dela. Ela estava quase chegando e naquele momento ficou claro, aquilo não era um acidente. As próximas 24 horas foram ainda mais tensas. As buscas não paravam um segundo. Cerca de 300 voluntários já participavam. Pessoas vasculhavam campos, acostamentos, estradas, olhavam debaixo de arbustos, dentro de valas, mas quanto mais o tempo passava, mais crescia aquela sensação horrível. Algo estava errado. Sidney era pequena, tinha cerca de 1,60 m e pesava aproximadamente 47 quilos. Se alguém atacou ela, poderia ter acontecido em segundos. Naquelas estradas vazias e sinuosas, sem pessoas, sem câmera, sem testemunhas, só um carro, alguns segundos, e silêncio. Meg não conseguia ficar parada esperando. Ela mesma participava das buscas, caminhando por horas ao longo da estrada, observando cada metro do chão. Em determinado momento, ajoelhou e começou a examinar a terra com as próprias mãos. E então, ela encontrou aquilo, uma pequena miçanga branca. Na mesma hora, soube o que era. Parte da pulseira da filha, um detalhe minúsculo que confirmou o pior. Sidney esteve ali. E alguma coisa aconteceu exatamente naquele lugar. Enquanto isso, quem não participava das buscas se reunia em vigílias. Pessoas levavam velas, rezavam, abraçavam umas às outras. O desaparecimento de Sidney praticamente parou a cidade inteira.
Na sexta-feira, 21 de agosto, as buscas recomeçaram logo cedo. A polícia já trabalhava com várias hipóteses ao mesmo tempo. E poucas horas depois, a notícia foi ao ar. Thanks for joining us tonight at 10 o'clock, everybody. I'm Bob Clausen. A suspect is in custody in the case of a missing jogger in Jackson County. O xerife confirmou uma prisão. Uma declaração rápida, sem detalhes, sem nomes. Apenas a confirmação de que havia um suspeito. Naquele momento, ninguém dizia quem era. A pessoa foi levada silenciosamente para Jackson County Jail. Sem câmeras, sem comentários, como se fosse apenas mais um caso. Embora todos já sentissem que não era. A tensão na cidade só aumentava. As pessoas queriam respostas. Quem era? Como aquilo aconteceu? E o mais importante, onde estava Sidney? E naquele mesmo dia, tudo mudou. O caso de desaparecimento foi oficialmente reclassificado. Aquilo já não era mais uma busca por uma pessoa desaparecida. Era uma investigação de homicídio. Tonight, a heartbreaking ending for a search for a missing Jackson County woman. The Jackson County Sheriff confirming the body of 25-year-old Sydney Sutherland has been found. O corpo dela foi encontrado enterrado em uma cova rasa no meio de um campo, praticamente no mesmo lugar onde todos procuravam havia dias, a poucos metros dali. Talvez as pessoas até tenham passado perto sem saber. Ela esteve ali o tempo inteiro, enquanto centenas de pessoas procuravam, enquanto a família ainda mantinha esperança, enquanto a cidade rezava. Ela estava muito perto. O médico legista determinou que a causa da morte foram múltiplos traumas por objeto contundente, brutal, sem chance de sobrevivência. Não foi um acidente, foi violência. Uma realidade impossível de negar. Mais tarde, o xerife David Lucas diria que esse caso atingiu ele mais do que qualquer outro. Não como policial, como ser humano, porque ele conhecia Sidney, viu ela crescer e agora sabia como tudo terminou. I do know the family, know them well. I know Sydney, watched her grow up. She went to school with my girls. It's all about Sydney and remembering her. Honoring the light that went dark. One thing about this community is when a tragedy happens, everybody comes out full force. It's been just days. Sydney's our family. Days since Sydney Sutherland went for a run and never came home. In just days, this community has been without the girl this crowd says was a friend to all. But instead of focusing on how she left this earth, they focus on what she left behind. She didn't have to have recognition. She didn't have to be in the front. She didn't have to be recognized for anything that she did. She was just a silent servant. She was a firecracker. She was sassy. She was loving. She was caring, compassionate. From candle to candle and memory to memory, folks say tonight, Sydney Sutherland was honored. Rejoicing with us, and she's in a better place. 2 dias depois, os investigadores finalmente revelaram o nome do suspeito. A tensão que pairava sobre a cidade finalmente ganhou um rosto. Era Quake, de 28 anos, e naquele instante, tudo ficou ainda mais assustador. Porque ele não era um estranho, não era alguém de fora. Era o mesmo homem que olhava nos olhos da família e dizia ter visto Sidney correndo. O mesmo que ficou ao lado deles enquanto todos procuravam respostas. O mesmo que participou das buscas, que escrevia em grupos no Facebook, que caminhava pelos campos junto dos outros, fingindo tentar encontrá-la, que dizia palavras de apoio e até abraçou a mãe dela. A pessoa em quem eles confiavam esteve ao lado deles o tempo inteiro. Walked over to him and I said, Quake, can you tell me anything? What's Sydney doing? You know, did you see anything unusual? Did you meet anybody unusual? He goes, no, she was just running. I said, you don't have anything you can tell me? No, she was just running. And he just kind of gave me a little hug. He gave you a hug? Gave me a hug. What did that feel like in that moment? It was something felt odd. I walked back over to the group and I was like, something's wrong. Meg não conseguia se livrar daquela sensação. Algo parecia errado desde a primeira conversa com ele. Quake parecia um homem comum, casado, fazendeiro de terceira geração, padrasto de 3 crianças, responsável por cerca de 6.000 acres de terra em uma cidade pequena, todos conheciam ele. A família dele até recebeu o título de Farm Family of the Year em Jackson County em 2016. Ele fazia parte daquela comunidade e fazia parte da vida de Sidney. Os investigadores confirmaram que os dois se conheciam.
já tinham sido amigos no Facebook, mas ninguém sabia o quão próximos eram. E o pior de tudo, foi ele mesmo quem chamou a atenção para si. Ele apareceu na delegacia dizendo que talvez tivesse sido a última pessoa a ver Sidney viva. Parecia estar ajudando, cooperando, tentando ser útil. Mas a verdade já estava perto. Quake autorizou a polícia a revistar a caminhonete dele, e quase imediatamente os policiais encontraram sangue na parte traseira do veículo. Um pequeno detalhe que mudou tudo em segundos. Os dados do celular dele mostravam a mesma coisa, ele esteve naquela área, no mesmo lugar onde o celular de Sidney foi encontrado, onde depois encontraram o corpo dela, praticamente ao lado da fazenda dele. E aquilo já era suficiente para cavarem mais fundo. As câmeras próximas da casa registraram ainda mais. As imagens mostravam Quake saindo com a caminhonete e depois voltando, algum tempo depois. Só que o veículo não era mais o mesmo. Agora havia um amassado. Alguma coisa aconteceu entre aqueles dois momentos. E ele sabia exatamente o que. No fim, Quake confessou. Disse que atropelou Sidney com a caminhonete, que foi um acidente, que por causa da poeira não conseguiu ver nada, que simplesmente aconteceu e depois entrou em pânico. Disse que ficou assustado, que não sabia o que fazer. Mas o que aconteceu em seguida já não parecia pânico. Ele colocou Sidney no carro, dirigiu, parou e tirou a roupa dela. Eu comecei a fazer coisas com ela, disse. Poucas palavras, mas carregadas de horror. Depois disso, enterrou o corpo, como se pudesse apagar o que tinha feito. Como se aquilo simplesmente pudesse deixar de existir. Ele ainda contou aos detetives onde deixou as roupas que usava naquele dia. Dentro de um cesto de roupa suja na casa da mãe dele. Durante a busca, a polícia encontrou uma camiseta preta com fios de cabelo claro, shorts pretos com detalhes rosa e outros objetos. Eram provas impossíveis de explicar como coincidência. To the killing of Sidney Sutherland, 28-year-old Quake Llewellyn has now been arraigned on charges of capital murder, rape, and kidnapping. Those last two charges are new. Officials now say he not only killed Sutherland, but that he also abducted and assaulted her last Wednesday. Llewellyn has not entered a plea in his case. THV11 will continue updating the story online and on the air. Quake foi acusado de homicídio qualificado, estupro, sequestro e abuso de cadáver. As acusações mais graves possíveis. Mas mesmo assim, ele não se declarou culpado. Frio, calmo, como se nada daquilo tivesse relação com ele. Após a avaliação psicológica, foi considerado apto para julgamento e, se fosse condenado, poderia enfrentar pena de morte. A vida dele começou a desmoronar diante de todos. A esposa pediu divórcio. A polícia deixou claro que ela não tinha qualquer envolvimento no crime e nem imaginava do que o marido era capaz. Para ela, o choque foi tão grande quanto para qualquer outra pessoa. Mas novos detalhes começaram a surgir. Uma fonte anônima afirmou que Quake já apresentava comportamentos perturbadores havia muito tempo, que aquilo não começou de repente. Ele teria sido pego espionando mulheres pelas janelas, observando enquanto trocavam de roupa ou tomavam banho. Também diziam que perseguia garotas bem mais novas pelas quais ficava obcecado. E ainda existiam rumores de maus tratos contra animais. Pequenos sinais assustadores que ninguém juntou em uma única imagem até ser tarde demais. Segundo a Arkansas State Police, naquele dia Quake dirigia pela County Road 41 em direção oeste. Viu Sidney, fez o retorno e tomou uma decisão. Não foi acidente. Ele atropelou ela de propósito. Depois disso, sequestrou Sidney, colocou ela na traseira da caminhonete, foi embora. E o que aconteceu depois foi ainda pior. Ele estuprou Sidney e depois enterrou ela. Como se fosse possível esconder aquilo, como se pudesse apagar tudo. Quando chegou o dia do funeral, ficou claro o tamanho do impacto que essa história causou. Tanta gente apareceu que não havia espaço suficiente. Amigos, familiares, pessoas que nem conheciam Sidney pessoalmente, mas não conseguiam ficar indiferentes. A cerimônia foi transmitida online para que todos que não puderam estar presentes conseguissem se despedir. Quake continuava insistindo que não atropelou Sidney de propósito, mas as palavras dele contradiziam completamente a versão da acusação e da polícia.
Durante a avaliação psicológica, ele disse que tentou esquecer o assassinato e voltou para a rotina normal, indo trabalhar como se nada tivesse acontecido. Também teria afirmado: "Eu sabia que não matei ela intencionalmente." Os promotores discutiram um acordo com a família Sutherland e eles concordaram. Decidiram retirar a pena de morte e também remover as acusações de sequestro e abuso de cadáver. A família queria justiça, mas também queria encerrar tudo o mais rápido possível, sem prolongar ainda mais o sofrimento. Amy Llewellyn, mãe do namorado de Sidney, disse: "Espero que eles não peçam pena de morte. Quero muito que ele pegue prisão perpétua e vá para uma cela comum. Que façam com ele na prisão o que quiserem fazer. Meu marido disse que a pena de morte seria uma saída fácil demais para ele. Eu odeio ele. E eu sei que essa é uma palavra muito forte. Nunca odiei ninguém na minha vida. Um dia vou conseguir deixar isso ir embora, pela minha própria paz. Porque enquanto eu continuar sentindo isso, o mal vence. E o mal não vai me destruir. Eu nunca vou perdoar e nunca vou esquecer. Mas, por mim mesma, preciso deixar essa parte para trás." Como parte do acordo, Quake se declarou culpado no tribunal pelos crimes de estupro e homicídio qualificado. Sem júri, sem demora, apenas palavras que confirmavam oficialmente aquilo que todos já sabiam. Era o fim de uma longa espera para a família. Mas não o fim da dor. A mãe de Sidney, Maggie, se levantou no tribunal, pediu que ele olhasse diretamente nos olhos dela, sem desviar, sem se esconder. E então disse: "Ela não era sua para você tirar dela. As mãos com que você me abraçou foram as mesmas mãos com que matou minha filha. A verdadeira justiça para Sidney seria ela estar aqui hoje. O que você tirou de nós há 408 dias, nunca vamos recuperar. Ela lutou, ela chorou, chamou pelos irmãos, valeu a pena. O único conforto que encontro é saber que, a partir de hoje, você será apenas um número sem nome." A sala ficou em silêncio. Aquilo não eram apenas palavras. Era dor, raiva e uma verdade impossível de escapar. Depois disso, a sentença veio rapidamente. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E, daquele momento em diante, tudo o que restou para ele foi um número. Any last words? Any regrets? Today, a judge agreed to a plea deal that will send the man accused of killing a Jackson County woman to prison for the rest of his life. Today, we have waited 408 days for Quake Llewellyn to be held accountable for my daughter's senseless murder. Maggie Sutherland says she never has to worry about Quake Llewellyn again, and a deal made to spare his life. On Friday, Llewellyn pled guilty to capital murder and rape, a life sentence without the possibility of parole. Llewellyn's defense team tells me the death penalty could have been likely if it had gone to trial. Sidney's family chose life to offer us that, and I think that's always the best way to go. The defense calls it a moment where Llewellyn owned up to his actions. I wanted to accept responsibility for what he had done. Tammy Watson, Llewellyn's distant cousin, left court in tears. I feel so sad for Sidney's family. Watson says her heart is broken because Llewellyn's parents lost their son today, too. Quake's mother and father, they have been through so much. They're the ones that said, go in there and you tell them the truth. Quake Llewellyn has answered for his horrendous actions. Maggie can go home with the last word. Naquele dia, Sidney simplesmente saiu para correr, em um dia quente, em uma estrada que conhecia desde criança como a palma da mão. E, se ela dissesse para alguém que sairia para correr, ninguém pensaria duas vezes. Mas tudo mudou em questão de minutos. E as consequências disso seriam para sempre. Até hoje, as pessoas continuam organizando corridas e eventos em memória de Sidney, quase sempre usando a cor favorita dela, rosa. Um desses eventos se chama Finish Sidney's Run e acontece todos os anos. Lacing up for Sydney Sutherland and running to remember. I literally would just kind of replay over and over in my mind, Sidney didn't get to finish this. Danielle Wright grew up with Sutherland and her family, and now she says she's going the extra mile to honor the nurse who loved a lot more than just running. It's all a part of a social media challenge called Finish Sydney's Run, going the distance and tagging others across the state to do the same. It does not have to end right here with her run. We can continue to do the things that Sidney loved to do. Wright says with every step on this 8.19-mile run,
She thinks of the friend who didn't make it home from hers. Her spirit is just soaring through every run, through every Facebook share. Her story is being told, and people are wanting to know, who is Sydney? So Wright says she hopes others will run too, striding every day to be more like Sydney Sutherland. Nós corremos por Sydney. Para lembrar dela, dizem os participantes. Danielle Wright, que cresceu perto de Sydney, conta: eu fico pensando nisso o tempo todo. Ela não conseguiu terminar a corrida dela. Agora, as pessoas fazem isso por ela. Um desafio começou a se espalhar pelo estado inteiro. Pessoas correm a distância e passam o desafio adiante para outras. A história dela não pode terminar aqui. Podemos continuar aquilo que ela amava, diz Danielle. A cada passo, nos quase 13 quilômetros da corrida, ela pensa na amiga que nunca voltou para casa. O espírito dela está em cada corrida, em cada compartilhamento, em cada história. As pessoas querem saber quem Sydney realmente era. E por isso, Danielle espera que outras pessoas também continuem correndo, tentando ser, ao menos, um pouco mais parecidas com ela. O viaduto na Highway 67 com a State Highway 167, perto da County Road 41, onde Sydney corria, foi renomeado para Sydney Sutherland Memorial Overpass. E aquela pequena miçanga branca que Meg encontrou durante as buscas, hoje faz parte da pulseira dela. A família trabalha na criação de uma fundação em nome de Sydney. E também existe uma bolsa de estudos para estudantes da Arkansas State University que desejam seguir carreira na área da saúde. A presença dela ainda é sentida naquela pequena cidade, como sempre foi. Ela ainda está lá. Só que, de outra forma, a amiga dela, Melanie, disse: a vida de Sydney foi linda. Ela era exatamente o tipo de pessoa que todo mundo gostaria de ser. E assim essa história termina. Mas casos como esse lembram mais uma vez que a realidade às vezes pode ser mais assustadora do que qualquer filme ou ficção. Por trás de histórias assim, existem pessoas reais, acontecimentos reais e perguntas que às vezes nunca encontram resposta. Se você gostou desse vídeo, apoie o canal, deixa o like, escreve nos comentários o que achou dessa história e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Porque ainda existem muitas histórias misteriosas, perturbadoras e ao mesmo tempo fascinantes pela frente.